Jorge Matos apresenta Manhã Total. Doutor Sidney Aranha, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Jailson. Um prazer estar aqui com vocês. Parabéns para essa nova proposta de mídia de vocês. Isso é muito interessante. Os meios de comunicação se transformando rapidamente. Fico feliz que vocês tenham investido nesta forma de fazer comunicação. Beleza. Vamos conversar já com o nosso amigo Sidney Aranha, doutor Sidney Aranha, ele que é pré-candidato a prefeito da cidade de Guarujá pelo PCdoB, um partido que se organizou, primeiramente planejou, organizou e agora está direcionado num plano de governo totalmente baseado em opinião da população, principalmente, não é isso, Sidney? Ouvindo bastante, andando pelas ruas. Bastante. A gente tem visto por aí, o Jailson fala assim, quando ele terminar a campanha, tá andando só no joelho. Né, Jailson? Já parte de sapato, né? Bastante. Não, ele agora optou pelo tênis. Além de ser mais barato, dura mais tempo, né? Eu tô procurando uns quichute, lembra dos quichute? Lembra do quichute? Antigamente, eu disputei quase um campeonato de futebol lá em São Sebastião, quando eu morei lá, quase o campeonato todo com quichute. Dia de sol era uma maravilha, né? Chuva, quando chovia, cara, eu não parava em pé. Mas quichute era bom. O conga também é bom. Lembra do conga? Conga eu lembro. Conga monobloco. Eu tenho um pouquinho mais de 18, mas eu lembro. Tu já passou de 18 já, né? Já deve estar... Vou fazer 49 essa semana. É mesmo, sério? 49 Opa, anos. tem bolo por aí, hein, Jair? Aí. Opa. Sabe como é que é, né? Muito bem, meu amigo Sidney Aranha, a gente vai começar agora num bate-papo legal, tranquilo e calmo. Primeiramente, te perguntar pelo seguinte, a gente sabe que na última eleição você ficou em terceiro lugar entre os três mais bem votados, né? Sim. Pouca gente lembra disso, porque na época nós tivemos nove candidatos. Ficando em terceiro lugar, não desanimou e resolveu partir para mais uma batalha a gente sabe que é uma batalha, né? Uma candidatura, uma campanha para prefeito de uma cidade. Então explica para os nossos ouvintes aí, para todas as pessoas, que daqui a pouquinho tem pergunta também aí. Okay. Explica por quê. É insistência ou existência de uma vontade de querer mudar a situação dessa cidade? Eu acho que a palavra é outra, acho que é perseverança. Também. Eu penso que é perseverança. Em 2010 eu tinha sido candidato a deputado, eu fui um dos candidatos mais bem votados da cidade. Em 2012 eu disputei a eleição com 9 candidatos e fiquei em terceiro lugar. Naquela ocasião nós tivemos segundo turno, poucas pessoas lembram disso, já é um tempo meio distante. E eu fui o único candidato que não apoiei nem o projeto da prefeita que ganhou e nem o projeto daquele que ficou em segundo lugar. Desde aquela época, eu penso que Guarujá precisa de um novo modelo de gestão, que não está contemplado, ao meu ver, nem na administração da atual prefeita, que termina agora há 8 anos, e nem da administração do ex-prefeito. Nós temos problemas no Guarujá que a gente não pode apequenar esse problema e dizer que é só culpa da última gestão. Nós temos problemas que se arrastam há muitos anos, que perpassa pela administração do ex-prefeito. Então, dentro desta premissa, eu entendo que o Guarujá precisa de um novo modelo de gestão. Nós, em 2034, Jorge e Jailson, nós vamos fazer 100 anos de Guarujá. Sem dúvida. Sim. E ainda nós temos alguns números que são... Em 2034 nós vamos fazer 100 anos de Guarujá, as portas do século 22, e nós temos problemas do Guarujá que se remontam ao século 19. Vou dar um exemplo para você. Aqui no Guarujá, para você enterrar uma pessoa dignamente num dos 3 cemitérios da cidade, você tem que procurar um vereador, que é algo medonho, virou função, né? É retrocesso isso, você não permitir que uma pessoa que viveu anos aqui no Guarujá, deu sua vida para essa cidade, quando no momento derradeiro, no momento em que a família quer enterrar a pessoa dignamente, você tem que pedir para a vereadora arrumar um lugarzinho, porque senão a pessoa vai ser afogada dentro de algumas campas que lembra, quando eu falo século XIX, já isso lembra aquelas valas coletivas do século XIX, em que as pessoas eram enterradas todas no mesmo ambiente, no mesmo local, sem identificação. E aí demonstra que as administrações, as últimas 2 administrações, foram muito relapsas e governaram de costas à população em vários aspectos. Quer ver? Eu quero dar um outro aspecto aqui para você.
você, Jorge, enquanto o Brasil discute hoje que a educação não se faz mais a partir dos 6 anos, como era na nossa época, quando a Lei de Diretrizes e Bases de Educação hoje já contempla a educação de 0 a 3 anos, agora já falta creche. O Plano Decenal de Educação demonstra com toda a robustez que o próximo prefeito tem que construir imediatamente 29 creches para a gente contemplar 50% das crianças de 0 a 3 anos. Muito defasado. E esse não é um problema que só a Antonieta errou. Não foi só a Antonieta que não construiu creche. Ambos os governos não fizeram a lição de casa na questão da educação, né? Então, penso que dentro dessa perspectiva, Guarujá precisa de uma nova gestão com um olhar mais para frente, com um olhar... Eu costumo dizer que eu quero fazer um governo, o PCdoB tem elaborado um governo para além de 2034. Próximo prefeito, ele tem que ser o prefeito que vai tirar o Guarujá da idade medieval e tentar levá-lo para a idade contemporânea. Vai ser um prefeito de transição. O prefeito do próximo século ainda será o depois, o daqui 7, o daqui 10 anos. Mas o prefeito atual que se elegerá agora e a partir do dia 1º de janeiro de 2017 tem que ser um prefeito de transição, mas tem que ser um prefeito que sabe exatamente o que vai pegar e exatamente o que vai fazer. Muito bem, nós fomos mal educados demais, você não está sozinho, né? O Genivaldo, meu amigo. Poxa, Genivaldo, pelo amor de Deus, né? Genivaldo, parceiro. Ele não quis tomar uma água, não quis tomar um café. O café está muito gostoso. E tu não trouxe um bolo. Hoje não. A gente sempre cobra, mas é bom que não traga, que depois a gente cobra durante a semana, né? Mas a gente pega ele na vira-volta aí. Vamos lá. Veja bem, Sidney, a nossa cidade, em relação às outras do nosso âmbito metropolitano, Cubatão, Bertioga, a gente pesquisa, conversa muito com as pessoas, é a única cidade em que você fica 3, 4 anos fora, quando você volta está do mesmo jeito ou pior. Não é isso? Eu não acho isso. Mas eu tô falando em matéria de zeladoria, que é o que mais reclamam pelas ruas. Mas, Jorge, São Vicente hoje está pior. Não, a gente sabe que São Vicente, nesse mandato do Billy, aconteceram muitas coisas, principalmente tão negativas que nem ele querendo não conseguiria. Tá bom, até aí tudo bem. Mas você não acha que Guarujá ficou muito para trás em relação às que Praia Grande, por exemplo? Assim, vamos iniciar, né, Jailson? Pelo começo. Primeiro, me desculpe, mas eu não gosto muito de fazer, só porque sou candidato, fazer a política da complexo de vira-lata. Entendi. Dizer que Guarujá é muito ruim e eu sou o salvador da pátria, eu sou o Sassá Mutema e vou resolver os problemas do Guarujá. Eu não sou candidato a Sassá Mutema, eu sou candidato a ser condutor para que Guarujá possa ter uma nova perspectiva. Ponto. Segundo, Guarujá não é nem melhor e nem pior que as 9 cidades da Baixada Santista. Ele é diferente. É diferente. Com suas características, com seus defeitos e qualidades. Vamos começar assim, Por exemplo, Guarujá é a cidade mais violenta da Baixada Santista. Se vou perguntar para qualquer um do Guarujá, todo mundo vai dizer que é. Mas não é. Se você pegar as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública, que há 10 dias atrás foram renovadas e republicadas, Guarujá não é mais violento que Praia Grande, Guarujá não é mais violento que Cubatão e Guarujá não é mais violento que São Vicente. Então nós temos uma falsa impressão. Agora, evidente que quando tem um crime aqui, ganha a mídia nacional com muito mais facilidade do que qualquer outra cidade. Guarujá ainda é a cidade onde a elite paulistana visita, certo? Então nós temos problemas, mas nós temos qualidades. Por exemplo, o melhor entroncamento logístico da Baixada Santista inteira está no Guarujá. Nós temos hoje 50% do maior porto da América Latina, nós temos a eminência de um aeroporto que não é luta só desse governo, é luta de inúmeros governos, do Maurici, de tantos outros, do Rui, né, que trabalhou por isso. Nós temos a Piaçaguera, que é uma rodovia boa, que foi ampliada com a nova concessão da Ecovias, e nós temos ferrovias. Então, por exemplo, Guarujá hoje ele tem uma perspectiva de desenvolvimento muito maior que Itaém, muito maior que Peruíbe, muito maior que Mogaguá. O prefeito tem que assumir isso e dizer o que eu vou fazer. Eu, por exemplo, penso em retomar a discussão com a Petrobras.
Né? Nós tivemos um furacão que passou pela Petrobras, não vou entrar aqui em discussão de mérito, mas a Petrobras é uma empresa de energia, que não está à mercê de governo Temer, governo isso ou governo aquilo. A Petrobras é uma empresa que vai continuar investindo. E dizer que o pré-sal é uma bobagem é uma burrice. Porque o preço do petróleo hoje está baixo, mas daqui 10 anos vai estar alto de novo. Né? E o petróleo hoje não é só uma questão de gasolina, é uma questão da indústria petroquímica. Né? Nós temos todo o entroncamento da ligação entre a refinaria de Cubatão e São Sebastião. Nós podemos fazer, abre aspas, um puxadinho dessas refinarias para cá, na área de retroporto. Enquanto tem um candidato que opta pelo retroporto no Guarujá, eu acho que é uma burrice o retroporto. O retroporto é um pátio de container que não vai dar o desenvolvimento que a gente tanto precisa. Vai ficar limitado. Eu tenho discutido hoje profundamente com a Karina Vitral, presidente da Uni, a possibilidade, e há essa possibilidade real de nós colocarmos a Universidade Federal, a Universidade Federal aqui, e a gente trazer junto a Petrobras. Veja, não sei se vocês sabem, e eu não estou fazendo, isso aqui não é fantasia e ilusão. Enquanto, por exemplo, Minas tem 10 universidades federais, enquanto a Bahia tem 12 universidades federais, nós temos só 3. São Paulo só tem 3. Né? São Paulo tem a Universidade Federal de São Carlos, a Universidade Federal de São Paulo e a Universidade Federal do ABC. Perto do índice populacional que a gente tem. Muito pequena. É que São Paulo ficou um pouco para trás por conta das universidades estaduais, que a USP é estadual e a Unicamp é estadual. Né? Mas, hoje, o Congresso Nacional, o Senado, entende que São Paulo precisa da quarta. E há uma possibilidade muito forte de que essa Universidade Federal seja instalada aqui na Baixada Santista, em especial Guarujá, porque nós temos o ambiente perfeito para fazer uma universidade voltada às ciências do mar. Nós estamos no meio da Mata Atlântica, que não sei se vocês sabem, é a mata de maior riqueza em diversidade. Mais do que a floresta amazônica, mais que a floresta amazônica. Em metro quadrado tem mais seres vivos na Mata Atlântica do que na floresta amazônica. Nós temos um mar aí pela frente, nós temos mangue, nós temos uma série de coisas. E nós estamos vizinhos de Cubatão, que tem um parque industrial e 50% do maior porto da América Latina. Trazendo a Universidade Federal, a gente consegue trazer o centro tecnológico, que como São José tem. E nós conseguimos trazer o offshore, a base de operação da Petrobras, que foi um projeto da Antonieta no início do seu primeiro mandato, que lamentavelmente ela deixou de lado, que tem que ser retomado. Se você conseguir esse projeto, você impacta inicialmente, num primeiro momento, a Universidade Federal, Centro Tecnológico e Petrobras, 40 mil empregos direto no Guarujá num primeiro momento. Aí você vai falar, mas isso é possível? Lógico que é possível. O aeroporto, ele dá vazão à indústria de alta tecnologia. Não sei se você sabe, a indústria de alta tecnologia não transporta seu material por terra, rodovia ou por mar, né? Porque chip, material de valor agregado muito alto é transportado por aviões, e esse aeroporto pode ser um aeroporto de carga. Nós temos o mar para grande produção e nós temos as rodovias e as ferrovias para escoar a produção. Então eu tenho uma visão do Guarujá, uma visão muito além do que esse discurso modorrento que meus adversários estão fazendo. E eu não falo isso para diminuí-los. Eu falo isso, Jorge, porque eu leio tudo que eles falam. E eu vejo que eles não têm um projeto concreto para o Guarujá. Então, peraí. Então deixa eu te falar um negócio. Baseado no que você está falando, no que você mostrou, tá legal. Tem a possibilidade disso aqui ter uma transformação muito grande, principalmente na área da educação, que abrange creches, ocupação de emprego. Então eu te pergunto, nós precisamos de um político, um gestor ou a mistura dos dois? Uma mistura dos dois. Por que tu acha que a gente não tem? Nós perdemos muita força ultimamente? Primeiro o político tem que entender qual é o papel dele na atualidade. Do Brasil. Né? Eu costumo dizer que nós crescemos e não percebemos isso. Guarujá deixou de ser uma cidade pequena para ser tá entre as 80 maiores cidades do país. Tem segundo turno, é o 16º orçamento do estado de São Paulo, salvo o melhor juízo.
se der um 16º ao 18º, e nós temos uma cabeça, e aí me desculpe, é uma crítica, sim, uma observação, que os prefeitos que passaram, eles veem a prefeitura como se eles fossem um donatário da cidade, da capitania hereditária. Que ganhava para tomar Não, conta. ganha, se coloca um monte de segurança do lado e não dialoga mais com a sociedade. Não dialoga mais com a Câmara, não dialoga mais com a sociedade civil organizada, não dialoga mais com o terceiro setor. Acaba. Então, assim, ó, vem a mim, né? Imagina uma corte e vem fazer o beijamão. Né? Vem fazer o beijamão. Que não é assim. O prefeito tem que entender que ele é o condutor do desenvolvimento. E vou além. Por que eu digo que os meus adversários não têm projeto? Porque os adversários ainda não perceberam duas coisas cruciais. Primeiro, não terá nenhum tostão do tesouro público, dos cofres da prefeitura para investimento. Nenhum. Olha, 1 bilhão e 400 milhões de orçamento. 48% folha de pagamento, 25% educação, 17% saúde e 11,49% precatório. Nós chegamos a 102 ou 101,49%. Ou seja, o prefeito no final do mês ele paga tudo e ele ainda tem que buscar, ele se endivida em 1,49%. Vai pro cheque especial. Sim, para poder virar a máquina. Então não tem um tostão novo para que você possa construir, por exemplo, 29 creches. Para que você possa construir, por exemplo, 35 mil moradias, que é a demanda hoje no Guarujá. Sidney, como você sabe disso? Eu li a Agenda 21. Simples. A Agenda 21 foi feita, construída, e aí eu acho que, lógico que tinha uma lei federal exigindo que ela fizesse, mas acho que foi uma contribuição. Aí então faltou gestão. Não, foi uma contribuição Não, tô falando nos últimos governos. De ambos. Ambos. De ambos. Daquele que foi prefeito e que tinha sua esposa como deputado. Mas essa defasagem também não pode ser uma parcela de culpa das várias câmaras que passaram e não cobraram do gestor? Então, ou do possível gestor? As câmaras, eu queria tratar em apartado. Assim, deixa eu só concluir essa questão dessas moradas. Por exemplo, nós não temos recursos para isso. Nós temos que optar por quê? Ou a gente cria uma nova fonte de recurso, e eu tenho dito isso há muitos anos, desde 88, a Constituição Federal prejudicou os municípios, a capacidade de receita do município é muito pequeno, é basicamente na questão ou repasse de verbas federais e estaduais ou impostos oriundos de bens imóveis, né? Ou é IPTU, é ISSQN, que aqui que deveria ser melhor, e TBI, contribuição de melhoria, mais nada. Não tem muito mais que isso. Então, a capacidade de receita do município é muito pequena. A gente tem que optar, por exemplo, eu tenho falado isso nas minhas entrevistas, por operação urbana consorciada. É uma nova modalidade de você captar receita junto ao empresário, onde você demonstra para o empresário que ele vai ganhar dinheiro, como e quando, que é a contrapartida. Mas a contrapartida tem que ser legalizada, tem que ser correta, tem que ser honesta, não uma contrapartida bangu. E isso está sendo feito em São Paulo, para você ter uma ideia, no último leilão dessas questões das contrapartidas, o Haddad arrecadou em 6 minutos, isso é feito na Bolsa de Valores, 4 bilhões. Então é possível a gente fazer isso. Eu tenho mostrado, eu fiz uma exposição nos engenheiros e arquitetos sobre essa questão da operação urbana consorciada. A Câmara, vamos falar da Câmara. A Câmara, eu acho, Jorge, se vocês não viram ainda, você e o Jailson, eu aconselho vocês nas insônias da vida, eu tenho muita insônia, entrar no site da Câmara, e eu nem sabia, eu vendo isso, eu pesquisei. A site da Câmara tem uma relação até 8 anos atrás, aliás, a grande maioria das informações no site da Câmara estão desatualizadas. Isso é um absurdo. Eu já vi. Inclusive, a gente já até tentou aqui na rádio enviar comunicados para os vereadores e todos os e-mails retornaram. Não tem um e-mail que você consegue um contato Isso é um absurdo. Com o vereador. Assim, por exemplo, as informações econômicas do município são de 2002. Nós temos uma parte considerável do orçamento do município é destinado à Câmara, para a Câmara funcionar. E quando a gente diz funcionar, é inclusive deixar os dados, as informações atuais. 2002 é um crime, porque nós tivemos um censo em 2010. Né? Nem o censo de 2010 chegou na Câmara ainda, que está com os dados de 2002. Portanto, por censo de 2000. Eles só estão atrasados quase 2 censos, né?
Agora, se você pegar, olha só, você vai saber quem é a Câmara se você pegar na galeria daqueles que foram homenageados com título de cidadão. Eles têm lá uma galeria, mas está desatualizada. Tem 2 legislaturas atrás. O Hades era vereador ainda, quando tem aí, acho que 2 ou 1 legislação. Acho que são 2 legislações atrás. Aí tem Hades, são 2 então, né? São Hades, né? Então são 2 legislações atrás, 8 anos. Mas você consegue pegar da época do Rafael Vitiello para cá. E aí você vai ver, porque o título de cidadão do Guarujá é o maior galardão que a Câmara Municipal pode dar a um município. O maior mérito, a maior honraria. E aí você vai olhar aquilo. Eu olhei, Jailson e Jorge. Façam isso. Você vai ver. Enfim, primeiro é uma brincadeira. Por exemplo, nada contra, muito pelo contrário. Eu gosto muito dele. O Dom Paulo Evaristo Arnes ganhou 2 vezes. É para confirmação de que 2 é cidadão vezes. mesmo. 2 vezes. Algo que não pode. Com certeza. Mas o Dom Paulo Evaristo Arnes ganhou 2 vezes o título de cidadão do Guarujá. E eu acho que tem outros lá que ganham 2 vezes, eu não consegui ainda olhar, mas o Dom Paulo me chamou a atenção. Não será um homônimo? Não, o Dom Paulo Evaristo Arnes. O Médici foi agraciado com o título de cidadão do Guarujá. O general Cruel, que era o comandante do 2º Exército na época da Revolução de 64, no golpe de 64, ganhou o título de cidadão. O que eu quero dizer é que de 80% a 85% de todas aquelas pessoas que ganharam, ou são autoridades eclesiásticas, líderes religiosos, ou são médicos, ou são juízes, ou são policiais. Quer militar, quer civil ou militar do Exército. 80% a 85% daqueles que ganharam o maior título, a Câmara, quando pôde homenagear alguém, de 80% a 85% homenageou militar do Exército, militar da Polícia Militar, policial civil, juiz, médico ou autoridade eclesiástica. Que eu estou querendo dizer que isso é uma demonstração clara que a Câmara há anos governa para a elite. Até me fico triste porque muitas vezes a pessoa humilde se elege, mas quando chega lá, os olhos dela é para a elite, ou seja, de 15%, 10%, e é muito difícil você garimpar que um cidadão comum, um portuário tenha recebido. Um trabalhador comum que atravessa todo dia a barca de Vicente Carvalho, um trabalhador comum que pega todo dia a sua bicicletinha e vai trabalhar, centenas e milhares de nordestinos que deixaram sua terra natal e vieram para cá para o Guarujá, poucos ou quase nenhum receberam o título de cidadão no Guarujá. Você vê a imprensa. O Zé Forte, nosso querido amigo do Jornal do Guarujá, teve uma participação importantíssima do Guarujá, morreu sem ter o título de cidadão no Guarujá. Romazini, um vereador de importância ímpar na história do Guarujá, morreu sem ter o título de cidadão do Guarujá. Né? Entre outras tantas pessoas. Me dá a entender que o título de cidadão guarujense virou um negócio. Não só isso, o que dá a entender é que a Câmara Municipal do Guarujá virou um comércio. Não se preocupa com a população mais humilde. Pois é eleita pelo povo e não trabalha para o povo. E isso é de uma gravidade, porque nós temos 2 candidatos a prefeito que são vereadores. E nós temos um terceiro que foi vereador durante 8 anos. E aí você começa a ver politicagem lá dentro. Por exemplo, tem um vereador que é candidato a prefeito, e você vai no site da Câmara, ele aponta que uma dos projetos mais importantes da vida dele, na performance dele como vereador, foi ter autorizado a prioridade dos táxis na fila da Balsa na travessia de Santos São Vicente. Isso é uma falácia. Porque um vereador que se diz empresário, que quer ser prefeito do Guarujá, tem que entender minimamente que assuntos intermunicipais sobre transporte é de competência legislativa da Assembleia Legislativa, não da Câmara Municipal. Ou ele é muito burro, ou é má fé. Ele está fazendo média. Né? Ele está fazendo média. Porque quando eu promovi a Fila da Balsa, aquelas minhas ações da Fila da Balsa, e várias vezes
a imprensa pergunta isso para mim, por que você não promoveu também para Santos? Porque eu não podia, é óbvio. Ou eu tinha que promover uma ação aqui, uma ação lá. Ou seja, o juiz do Guarujá não pode determinar que a fila da balsa de Santos seja disciplinada, porque ele é juiz do Guarujá, não de Santos. O juiz de Santos é que tem jurisdição para isso. Como vereador do Guarujá, não pode determinar que uma empresa que faz o transporte intermunicipal, porque quem reajusta o preço da passagem dos ônibus que vão para São Paulo e volta? O governo do Estado. Quem reajusta o preço da balsa? O governo do Estado. Aliás, é uma das poucas competências que está na Constituição Estadual, que é da Assembleia Legislativa. E não é possível que uma pessoa que queira ser prefeita do Guarujá não sabe disso. Eu fico esperando ansiosamente os debates para poder dizer, amigo, por que você fez isso? Porque ou você fez isso porque você é uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Se você não sabe o que um vereador faz, certamente não sabe o que o prefeito faz. Parar. Eu fico em dúvida, viu? Se é má fé ou se é ignorância mesmo. Sabe por quê? Porque eu vi esse vereador como membro da mesa no início da legislatura, nos 2 primeiros anos, e ele era secretário, ele tinha que ler. O cara não sabe ler. Ele não sabe ler. É só você pegar e recuperar as imagens da TV, da Guaru TV, que fazia isso. Então eu fico muito preocupado com esse tipo de coisa. Então acho que respondi a Câmara para você. Sem dúvida. Perto do que você está falando aí a respeito da fila da balsa, a gente tem uma pergunta do Dinarte aqui. Isso. Não, vamos fazer o seguinte, segura a pergunta do Dinarte, arrumar uma água aqui pro Sidney Aranha, rola uma música e a gente já volta aí, parte para as perguntas aí, porque Sidney Aranha tinha que ser o dia inteiro aqui, porque esse cara é um dicionário. Vamos lá, vamos de música. Jorge Matos apresenta Manhã Total. Muito bem, vamos continuando então aqui, 9h38, a gente curtiu aí, olha, Elis Regina, Madalena, Papel Machê com o João Bosco, é isso? E Roberto Carlos, Amigos e The Carpenters, Please Mr. Postman. Lembra dessa? É do teu tempo, né? É do meu tempo, ótimo. Dançou muito. Aliás, a Madalena também é do meu tempo. Também, né? Sem dúvida. A Pimentinha, né? Muito. Sabe que Pimentinha é o apelido da Elis Regina, né? Aliás, eu lembro o dia que o Jailson gosta muito da Pimentinha. Aliás, eu lembro o dia que anunciaram a morte dela, lembro o dia que anunciaram a morte do Elvis também. E o Elvis foi em 77, né, que a gente estava comentando aqui, morreu aos 42 anos de idade. Fazer o queijo, né? A vida tem dessas coisas, né, Sidney? Vamos então para a pergunta do nosso amigo Dinarte Portela, poeta de Guarujá, que esteve aqui com a gente numa manhã gostosa também, nos divertimos muito. Qual é a pergunta dele aí, gente? O Dinarte tem 2 perguntas. Então faz uma de cada vez. A primeira, ele quer saber o que você acha da polêmica da construção do túnel, que vai ligar Guarujá e Santos. Tem muito candidato aí sem projeto que está tentando se aproveitar dessa novela, que já se estende há anos. O que você acha a respeito dessa construção? Primeiro, eu penso que mais uma vez, assim, fica demonstrado que o governo do Estado, o governo Alckmin, é um governo que não tem nenhum apreço pelo Guarujá. Nunca acreditei que esse túnel saísse a médio prazo. Primeiro eles iniciaram uma discussão da ponte com o governo Serra, e depois essa questão do túnel, que demonstrou que seria e foi de fato mais uma enganação nas eleições. E quando eu falo que o governo Alckmin, eu vou falar do túnel propriamente dito, quando eu falo que o governo Alckmin é um governo que vira as costas para o Guarujá, um governo PSDB, é você pegar a matéria, por exemplo, do Diário do Litoral de 10 dias atrás. Foram destinados nos últimos 12 meses 67 milhões de reais na área da saúde para os 9 municípios da Baixada Santista. Desses 67, 43 milhões ficou, só 43 milhões e 67 ficou com a Praia Grande, do Mourão, e 20 milhões com Santos, do Paulo Alexandre. Dos 67 milhões, apenas 4 foram repartidos por os outros municípios. O Guarujá recebeu apenas e tão somente, nos últimos 12 meses da Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo, 750 mil reais. Com 315 mil habitantes, enquanto, por exemplo, Bertioga, que tem 58 mil habitantes, recebeu 1 milhão. Isso demonstra o desprezo que o governo Alckmin e o PSDB trata o Guarujá há muitos anos, né? Eu sou da época, quando a gente fala eu sou da época é porque você é velho,
que o então deputado estadual Nelson Fernandes tinha conseguido na Assembleia Legislativa a aprovação da criação do Distrito Policial da Enseada, que é algo que o Guarujá sempre soube que era necessário, um distrito policial na Enseada. E simplesmente o Alckmin, isso foi no governo Covas, o Alckmin, quando assumiu, depois que o Covas ficou doente, faleceu, o Alckmin simplesmente aboliu, acabou com isso, não ampliou aqui. O Alckmin, como teve a oportunidade de criar um ambulatório médico de especialização, ele colocou em Santos, que tem 11 hospitais, e Guarujá muito poucos, né? Ele anuncia um novo equipamento de ambulatório médico de especialização para a Baixada Santista para São Vicente. Então, o túnel, para mim, ele vai sair por uma questão de apelo daquilo que eu falei aqui agora há pouco. Guarujá tem um maior entrocamento logístico, Guarujá vai ter um apelo comercial, industrial muito forte, então interesses econômicos vão fazer com que esse túnel saia. Mas é de uma pequenez a discussão desse túnel, e aí eu acho que o Dinarte foi muito feliz quando disse que tem muitos candidatos que estão querendo pegar essa carona, fazer uma discussão, e não sabe nem o que está discutindo, e eu não estou falando só do candidato do PSDB, eu estou falando também do candidato do PSB, por exemplo, que é apadrinhado do vice-governador. Eu estive, junto com o vereador Stanislau, no BNDES em São Paulo, para a gente discutir. Naquele momento a gente estava discutindo, porque no projeto inicial 1 bilhão seria custeado pelo consórcio, 1 bilhão custeado pelo BNDES, custaria 3 bilhões custaria 3 bilhões a obra. 1 bilhão governo do estado, 1 bilhão BNDES e 1 bilhão consórcio. Seriam 3 bilhões. Aliás, envolto de um monte de mentira essa construção, porque aquele trajeto, aí lá conversando com o pessoal do BNDES, a gente descobriu isso. Aquele trajeto que é com a rua Mato Grosso, o anunciado inicialmente é que seria ali, porque ali seria a parte mais curta entre as duas margens. Como a parte mais cara seria a parte aquática, precisava fazer ali porque economizaria. Quando foi apresentado o projeto para nós, Jailson, pelo pessoal do BNDES, pasme você, a parte mais cara não será a parte aquática. A parte mais cara será a parte terrestre, a parte das apropriações. A parte mais barata é a parte aquática. Sem dúvida. Mais barata é a parte aquática. Não desapropriar ninguém ali. E eu não vi nenhum esses pré-candidatos, um é vereador, outro ex-vereador, discutir isso com o BNDES. E o mais triste de tudo isso foi o que eu descobri no BNDES. Que, não sei se você sabe, de acordo com a lei de concessões de serviço público, a empresa concessionária que atua na área, ela tem que deixar 1% do valor da receita líquida e daquilo que ela vai ferir, e 1% do valor da obra no local onde a obra será realizada. Fora as desapropriações. Em forma de benfeitorias. Benfeitorias. Santos tinha pedido 1% dela. Guarujá não tinha discutido 1% dele. Não tinha discutido 1%. É só 1%, né? Aliás, eu vi aí, vocês são expert na net, eu vi aí recentemente a Magazine Marisa ou qualquer outra loja de departamento fazendo um anúncio aqui no Guarujá, que naquele final de semana as geladeiras no Guarujá estavam sendo vendidas pela metade do preço, porque a Electro estava bancando outra metade. A Electro não faz isso porque ela é boazinha. A Electro faz isso porque ela, por lei, ela é obrigada a colocar 1% de tudo que ela fatura no Guarujá durante um ano em benefício para a sociedade. E nós não temos projeto nenhum para discutir esse benefício, que a Electro, da cabeça dela, ela resolve pagar metade de geladeira. Será que isso é o essencial para a gente? Será que, por exemplo, a troca da iluminação pública por LED não seria muito mais eficaz para a população? Então você vê eu não estou aqui criticando, eu quero fazer uma observação. Tem pessoas que querem ser prefeito das cidades e não estão atentos a isso. Por exemplo, 1% da Ecovias. A Ecovias atravessa todo o território guarujaense, ou quase todo, do Monte Cabrão até a entrada da prefeitura, que é cobrado um pedágio, que é faturado milhões. 1% disso tem que estar sendo investido na cidade de uma forma a beneficiar a população. Vou além. Todo serviço de concessão público tem o conselho do usuário. Quem é o representante do Guarujá no conselho do usuário da Ecovias?
Ninguém me responde. Nenhum. Mas tem lá? Lógico, tem que ter, tá na lei. Então tá sendo engolido lá? Aliás, o representante do conselho do usuário tem direito a assento e voz na reunião da diretoria. Mas peraí, então, quem manda essa pessoa para lá e não divulga para a população? Não é que divulga, é que a Ecovias não entende. Nós não sabemos quem é, então. Existem algumas leis no Brasil que visam a participação popular e que não interessa para a empresa alimentar. Em uma cidade, e desculpe o que eu vou falar e não entenda isso com arrogância, numa cidade onde a discussão política é medíocre, como Guarujá, de mediana, onde os vereadores não querem debater, onde um quer ser prefeito só porque é médico, o outro quer ser prefeito só porque é empresário, onde a maioria deles fogem do debate, onde uma cidade onde a gente entoa, rouba, mas faz, a gente esquece de buscar os instrumentos que a legislação nos permite, que pode nos ajudar. 1% da Electro, 1% da Sabesp, é uma área de concessão, serviço público, 1% da Ecovias. Veja quantos 1% nós temos que pode engrossar o caldo e nos trazer benefícios para a cidade. Mas você pega, na Câmara não se discute isso, e lamentavelmente no Executivo não se elegeu. E lamentavelmente nós temos um deputado federal que se elegeu e nunca mais veio para o Guarujá. Porque desde o início nós dizíamos, não é do Guarujá. Me fala aí. Agora tá conseguindo cargos no governo do Temer, porque o governo do Temer está dando cargos, não sei o quê. Por exemplo, é só pra gente que tem uma ficha limpa. Não, mas não é só isso. Né? Quem do Guarujá foi colocado? Sem dúvida, né? O novo secretário de esporte indicado por ele é primo dele de São Paulo, o parente dele de São Paulo. E ainda reclamavam do Nelson Fernandes, que não era daqui. Imagine esse menino. Né? Então, o que eu quero dizer para você é que, e aí eu quero falar para você que está me ouvindo, porque não adianta você ouvir tudo isso e escolher os seus candidatos com os mesmos parâmetros que você escolhia, porque você quer um gestor do século 22, aquilo que eu falei no início do programa, mas você escolhe os seus candidatos com os mesmos parâmetros do século 19. O que o cara vai me dar? Eu vejo aí só, a gente estava falando aqui no intervalo, uma coisa que ninguém está percebendo. Eu vejo aí muita gente, eu estou apoiando o candidato tal, porque esse vai ganhar, está bem na pesquisa, e eu vou estar na prefeitura. Como que é? Não, eu vou estar na prefeitura. A classe política conservadora do Guarujá, que costumava ficar em governos, não percebeu que tem uma DIN do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que diminuiu sobremaneira os cargos de confiança. O próximo prefeito vai ter 1/3 dos cargos de confiança que o Farid teve, que a Antonieta teve. Ou seja, não cabe todo mundo dentro da prefeitura. Os vereadores deixaram de ter 7 assessores para 4. Não perceberam ainda que tem gente que está prometendo cargo para todo mundo, e se o cara ganhar, ele não tem como dar. E a discussão não tem que ser em cima de cargos, tem que ser em cima de projetos. Isso que a gente primeiro pensa. Tem que ter a discussão, né? Qual é a próxima? Tem outra pergunta do Dinardi? Tem uma pergunta da Ana Lúcia. A Ana Lúcia, ela pergunta se caso você for eleito prefeito, seu primeiro ato. Qual o primeiro ato que você vai tomar? Assim, o primeiro ato que eu vou tomar, Ana Lúcia, é buscar recurso, porque qualquer coisa que eu queira fazer, se eu quiser construir 29 creches, se eu quiser aumentar a capacidade de atendimento do Santo Amaro, se eu quiser fazer os médicos trabalharem nas UPAs, se eu quiser qualquer coisa, eu tenho que ter dinheiro. E eu falei aqui para você que a receita do município hoje não é suficiente. O prefeito, ele termina o mês no cheque especial. Eu tenho uma ideia, Ana Lúcia, que é você fazer um censo do estoque imobiliário na cidade, porque só através do censo do estoque imobiliário da cidade você discute ampliação de receita. O que é o censo do estoque imobiliário na cidade? É você pegar os bairros mais nobres, que são os bairros que têm maior capacidade de contribuir, seja por contribuição, seja pelas operações urbanas consorciadas, seja pelo IPTU tradicional. Por exemplo, você pegar o Acapulco, por exemplo, colocar todas as plantas na mesa e saber se as plantas que foram aprovadas são realmente, está de acordo com as casas pagando o que tá as casas que estão lá construídas. Eu posso falar para você que 70%, 80% não vai estar tudo errado. E ninguém vai fazer uma perseguição às bruxas. Tá com o imóvel num tamanho e tá pagando isso, menos. Ninguém vai fazer a perseguição às bruxas, lógico, nada disso. Mas nós vamos, ou por meio de operação urbana consorciada, proporcionar a possibilidade
dessa pessoa regularizar o imóvel dele, desde que ele ajude na construção de novas, das intervenções urbanas necessárias. Sejam moradias, que nós precisamos de 35 mil moradias, 100 mil moradias, 100 mil pessoas estão em estado de vulnerabilidade no Guarujá. Nós precisamos, por exemplo, hoje, imediatamente, construir em Vicente Carvalho 13 creches, na cidade inteira, 29. Nós precisamos, Ana Lúcia, para colocar 50%, que eu acho que é uma coisa interessante, da educação fundamental do município, período integral, a gente precisa construir 8 novas escolas. Eu acho que essa construção dessas 8 novas escolas a gente pode até discutir, dialogar, porque o governo do estado hoje está dizendo que tem excedente em algumas escolas. Foi aquela polêmica toda que aconteceu com aquela escola lá, o Helena Maria. Eu penso que o município tem que dialogar com o governo estadual, e as escolas em que o governo estadual quiser entregar, entrega para o município, a gente não precisa construir, e a gente opta e busca um período integral. Nós precisamos fazer uma revolução, Ana. Eu acho que quando você diz assim, priorizar, eu entendo o que você está falando. A minha prioridade é tentar arrecadar mais para poder fazer mais. Mas eu vejo alguns candidatos falando, não, eu vou ter prioridade na área da saúde. Tá bom, você vai ter prioridade na área da saúde, mas o que você vai fazer com a educação? A educação tem que continuar, tem que ter merenda boa na escola. Mas, na verdade, o prefeito, a prioridade do prefeito é fazer com que a administração pública funcione. E vamos parar de ter uma ideia abstrata do que é prefeitura. Porque as pessoas acham que prefeitura é aquele prédio, o Castelo Rá-Tim-Bum, o Castelo de Grayskull, em que as pessoas fiquem ali no gabinete do prefeito. A prefeitura, você sabe quantas escolas tem no município do Guarujá hoje, Jailson? Nós temos 188 escolas, 69 do município. Nós temos 6 CAECs, nós temos 19 NEMs, creches que são subvencionadas ou convencionadas. O município hoje tem diretamente, sob a sua tutela, sobre a sua direta intervenção, 91 unidades educacionais. Depois o estado tem 36 e nós temos 58 escolas particulares. Nós temos 188 escolas entre particulares do estado e do município, que ou o município tem intervenção direta ou o município tem o dever de fiscalizar. São 188 empresas. Quantos hospitais nós temos no Guarujá? Você sabe, Jorge? Hospital mesmo? Hospitais. Quantos hospitais nós temos no Guarujá? Tira o S, pô. Quantos hospitais nós temos no Guarujá? Só o Santa Amaro, não, senhor, nós temos o Santo Amaro, nós temos o Emílio Ribas, certo, nós temos o José Foster e nós temos o William Rocha. Aí você vai falar para mim, o José Foster e o William Rocha não funcionam. Mas eu vou dizer para você, se eles não funcionam, Ana Lúcia, é prioridade do próximo prefeito fazê-lo funcionar. Certo. Mas que ele existe como hospital, ele existe. Certo, mas... E nós temos o Hospital do Guarujá agora, que é esse hospital de convênio. Então, na verdade, nós temos no Guarujá hoje 5 hospitais. 5 hospitais. E tem candidato a prefeito que não sabe disso. Tem candidato a prefeito. Quantas unidades de saúde da família nós temos no Guarujá hoje? 42. Quantas unidades nós temos de USAFA? 14. Então, aproveitando esse gancho aí é muito interessante, porque a princípio você falou da defasagem, principalmente de creches. É aquela história, se você for ver o que está defasado em matéria de bens e serviços para a população por intermédio do poder público, a gente sabe que tem muita coisa que está faltando. Tá? Até aí a gente vai entender que o que passou. Agora, você assumindo, vamos supor, hoje é dia 1º de janeiro, aproveitando o gancho da Ana, primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que se planejar. Nossa, eu acho que eu tenho que planejar antes de entrar. Não, isso que eu estou falando. Então vou refazer. Você vai ter que colocar em prática o que você planejou. Agora, na tua visão, quais são as dificuldades que você já tem certeza que vai encontrar? Aquela que você fala assim, puxa, eu tenho que derrubar esse problema, porque senão não dá. São várias. Primeira, por exemplo, vamos lá, cada um no seu aspecto. Educação. Isso. Vou começar na educação para você. Hoje está cientificamente provado que 60% do que o aluno aprende na escola, ele joga no lixo. Não aprende nada. Então. 60% do que o aluno aprende na escola, ele joga no lixo. Se eu estou falando que nós temos 180 escolas no município, se eu estou te falando que 91 é sob responsabilidade direta da prefeitura e 36 do estado, nós estamos dizendo que nós temos uma maior departamento em termos de funcionário e de gigantismo da prefeitura é a educação, que é a grande chave para o futuro. Nós temos que fazer um diálogo com essa... Nós temos 2 grandes problemas na educação. Primeiro, convencer
o funcionário, o professor, que nós temos que mudar a didática e mudar a forma de dar aula, de ministrar. Eu não estou dizendo que eles estão errados, estou dizendo que a gente tem que, como Nietzsche fala, nós vivemos no eterno transformar. Não é a educação de 70 ou de 60 que funciona hoje. Hoje o garoto, ele está vendo televisão com o computador ligado e com o smartphone na mão. Ele tem uma Então tem que inovar. Não tem a menor dúvida. Nós temos que hoje colocar, por exemplo, toda a matéria, todo o conteúdo, fazer dentro da rede. Entendeu? O aluno hoje tem que, em casa, estar conectado. Ele tem 4 horas de aula por dia, mas ele tem que estar conectado com a escola o resto do dia. Né? Então, é uma série de coisas. Por exemplo, na área da saúde. Na área da saúde nós temos problemas de demanda de médico. Ah, tá. Como é que a gente faz para contratar mais médico? Não tem solução a médio prazo. Quem fala isso não sou eu, o Henrique Prata, num programa belíssimo do Roda Viva, que é o gestor do Hospital de Câncer de São Paulo. O que acontece? O corporativismo médico de anos não permitiu que nós avançássemos com faculdade de medicina. Aliás, o governo caiu, entre outras coisas, por conta de conservadorismo. Quando nós fomos mexendo mais médicos, deu no que deu. Porque ninguém quer que você... Nós tínhamos uma faculdade de medicina aprovada para o Guarujá e de repente sumiu. Por quê? Porque quanto mais falta médico, mais caro é o custo do médico. O médico ganha mais. Quem está falando isso não sou eu, Henrique Prata. Então nós temos que pensar uma nova modalidade de saúde, tirando a medicalização. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, nós, ao longo do tempo, por endeusar médicos, nós medicalizamos, inclusive, angústias. Quem fala isso não sou eu, o Leandro Carnal, o Pondé, a Viviane Mosé, o Vladimir Sassfeld, que são os grandes pensadores do Brasil. O Rivotril é uma forma de medicalizar angústia. Antigamente você tinha angústia, o que você fazia, Jorge? Ah, vou para a igreja. Você tinha angústia, você fazia, vou conversar com meu amigo. Ah, eu vou sair tomar uma. Ah, eu vou sair passear. Hoje você se envolve no Rivotril. O aumento significativo de um ramo chamado psicanálise no Brasil é a comprovação concreta que nós medicalizamos as nossas vidas. E eu digo isso porque tem um estudo da Universidade Federal de São Paulo, aqui do lado, aqui em Santos, que tem um campus de saúde. Por exemplo, 70% das pessoas que vão em urgência e emergência, nas UPAs, são pessoas que já foram diagnosticadas. Preste atenção, quando uma pessoa vai em urgência e emergência, nós temos 2 estágios. A pessoa que foi diagnosticada e vai para tratar do sintoma, e a pessoa que não sabe o que tem e vai ser diagnosticada. 70% das pessoas que vão lá não precisam necessariamente falar com o médico, porque ela já foi diagnosticada. Ela pode ser falar com o enfermeiro padrão, porque o que você precisa é que seja administrado medicamentos ou que seja amainada a crise daquilo que já foi diagnosticado. Então, o que nós estamos falando aqui, de cada 10 pessoas que os médicos atendem, que já não existe, que já não cumpre horário, que já é problemático, e eu não estou colocando a culpa nas pessoas, mas eu estou fazendo um dado. De cada 10 pessoas que são atendidas na urgência e emergência, só 3 efetivamente precisavam falar com o médico. Então, o médico atende 7 para começar depois a atender a pessoa. Então, a gente tem que fazer, por exemplo, uma educação de saúde pública. Entender que, por exemplo, a pessoa... Um exemplo claro, dengue tem cura? Não. Depois diagnosticado, você trata do quê? Sintoma. Por isso que tinha tenda. Por isso que você ia lá e só tomava soro e medicação. Mas a pessoa hoje tem que ir lá e ver a cara do doutor. E o doutor sabe disso. E o doutor cobra caro por isso. Né? O doutor, cada vez, ele dificulta mais. Eu falo isso porque a Prefeitura Municipal do Guarujá, ano passado, eu posso ser oposição à mulher, isso sou. Mas a Prefeitura Municipal do ano passado demitiu 60 médicos, pediram as contas. Porque é o seguinte, ele aceita o emprego. Mas chega lá, eu não estou falando todos, mas uma grande maioria. Ah, não, eu vou trabalhar eu tenho um plantão de 12 horas, mas eu vou fazer só 4. E aí você fala, não, você tem que fazer 12. Não, então eu vou embora. Entra o corporativismo, né? Porque então às vezes... embora. Então aquilo que eu falo para você, a hora que você tirar a importância dele, a hora que você falar, tá bom, então, ó, população, você vai pegar um enfermeiro padrão, vai ficar um médico aqui, ele vai te atender na hora que você realmente, que for um caso, você tem que fazer esse diálogo com a população, criar o conselho de saúde de cada unidade de saúde, para que a população possa dialogar e entender o que acontece. Eu sei que o profissional da área médica, às vezes ele é muito grosso, mas as pessoas também
tem que entender e tem que dialogar. Assim, entender o que está acontecendo, o enfermeiro tem que entender o que está acontecendo e as pessoas tentarem chegar a um denominador comum. Veja, tem que mudar fundamentalmente a visão dos profissionais da área de saúde, não tenha dúvida, mas tem que mudar a visão também daquele que vai ser atendido. Muito bem, dentro desse contexto, uma pergunta, porque a gente está chegando quase no final aí, né? Eu queria que você respondesse para a nossa população, simples, em matéria do geral, do que está faltando para a nossa população, porque a gente anda muito por aí e a gente tem a oportunidade de ouvir muitas reclamações e muitas ideias também, tá? O povo não só reclama não, o povo dá muitas ideias e eu garanto que, se depender do Sidney Aranha, todas são ouvidas e anotadas, tá? Guarujá, no atual momento, 2016, hein? Nós estamos aí num estágio de Guarujá. Tá doente? Tá internado para observação ou tá na UTI? Eu não usar essa alegoria, eu acho que não é legal, porque aí você pode imaginar que Guarujá precisaria de um médico para ser. Não, eu estou querendo dizer que precisa-se, em matéria. Não falei isso, presta atenção. Para resolver esses problemas de uma forma geral. Nós temos problema no transporte, nós temos problema na saúde, creches. Nós temos problema de creche, nós temos problema de infraestrutura, de zeladoria, nós temos problema do geral. Eu estou querendo dizer, eu não estou aqui, longe de mim, fazer uma propaganda alusiva, né? A ideia que eu estou tentando colocar, pelo que eu ouço por aí, é que realmente Guarujá precisa sair dessa situação. Então, como é que está a tua visão em relação ao geral do Guarujá? O geral, assim, tem pequenas atitudes que podem ser feitas que melhoram substancialmente a qualidade de vida das pessoas. Que a maioria dos políticos, e eu sou político, não é porque eu nunca tive cargo público, nunca estive mandado eletivo, mas eu sou político. Mas aqueles que fazem a política da enganação e da arrogância não conseguem enxergar. Vou te dar um exemplo. Qual é a área do Guarujá hoje que mais cresce, Jailson? Que mais tem atividade industrial, comercial, de empresarial? É o lado direito da Piaçaguera. Acho que tem 11 ou 12 empresas de container, né? de empresas em gerais, de container. Emprega ali 3 mil, 4 mil pessoas. Tá bom, quantos pontos de ônibus tem ali? Nenhum. Ou seja, olha como Guarujá às vezes tem coisas que só dizendo é burrice. A região que mais emprega pessoas, que mais ocupação e renda, que mais cresce, nenhum vereador, ninguém parou para dizer assim, o 92 ou 91, que é o 92, que é 91. Ele tem que ir pela marginal. Pela pista. Né? Não pela pista. Ele tem que passarela também, ele tem que parar. Lógico. Ele tem que parar na frente de cada empresa. Você tem que facilitar a vida do trabalhador. Agora, a senhora que está me ouvindo, o senhor que está me ouvindo, agora o senhor está entendendo porque tem um monte de gente à noite pulando aquelas muretas? Se arriscando, né? Agora, eu falo para você, é difícil enxergar isso? Eu vou falar uma da sua área, que eu tive lá fazendo uma reunião. Na prainha, por exemplo. Todo mundo sabe que, por vezes, tem problema nos trilhos e os trens param. E eles ficam horas parados, seccionando toda a região de Palafitas com a região da prainha de dentro. E aí você vai fazer de conta que aquelas pessoas não existem só porque elas estão na palafita? Aí você vai deixar as mães pegar as crianças e passar por debaixo da linha do trem? De repente, e ter amputação que tem direto? É tua região, você sabe disso. Eu fui fazer uma reunião lá e fiquei esperando 2 horas um trem sair. A pergunta que eu faço, será que ninguém enxergou que aquele povo precisa de passarelas? Que a passarela... Não adianta fazer uma passarela bonita no pontão da barca para as pessoas ficarem fazendo caminhada domingo, que acabou servindo para isso, para as pessoas fazerem fitness, que é interessantíssimo, mas tudo bem, pelo menos tem uma utilização. Quando a população da prainha precisa de 3 ou 4 ao longo do trilho. Não, mas na cabeça desses que são ligados ao governo estadual, que é o PSB e PSDB, na cabeça desses, bairro irregular sequer merece água potável, porque é a política da Sabesp. A política da Sabesp é essa. Bairro irregular, nem água nós vamos dar para eles. E tem candidato desse povo disputando a eleição, aliás, 3. Desse povo, do PPS, do PSB e do PSDB.
como que ninguém possa enxergar, e o meu objetivo de entrar no site da Câmara foi olhar, e eu não consegui achar, ninguém consegue. E não consegui pegar o trabalho dos vereadores para ver se, pelo amor de Deus, será que os vereadores não enxergam que entre a atividade econômica, que é transporte de carga, e a vida de milhares de pessoas que estão ali, a gente tem que lutar pela vida das pessoas, não é? E porque você sabe, repito, você é de lá, você tem cachorros amputados lá, pata de cachorro amputado, dada a gravidade daquilo, e resolveria com 3 ou 4 passarelas. Quanto custa isso o município, seu condutor e o mediador, de chamar as empresas que utilizam aquela ferrovia e falar, vão colocar. Se não colocar, quem vai parar agora tudo isso aqui é o município. Nós vamos ajudar a população, porque não adianta só entregar a cesta básica lá. Você sabe o que eu estou falando, Jorge. Não adianta só cesta. Tem que ter um diálogo mais altaneiro. As pessoas precisam de condição de mobilidade. As pessoas não têm condição. Ali já não tem água, ali já não tem esgoto, ali já é uma pobreza que você sabe, e não dão condição de mobilidade para aquele pessoal. Então é aquilo que eu falo para você, respondendo para você. Tem coisas que você não precisa de dinheiro para começar a atuar no dia a dia como vontade, prefeito. Né? E atitude. É verdade. Não precisa. Vamos fazer um jogo rápido só a respeito das perguntas? Pode ser. Um abraço aí para Linda Si. Tá na sintonia aí, curtindo com a gente. Essa Linda Si que tá. Isso, a presidente do PCdoB. O Genivaldo. Tá aqui conosco. Tranquilo e calmo. E todo o pessoal que tá curtindo aí. Vamos lá então. Mandar um abraço também pro Ayrton Reis, está sintonizado na programação aí. O Dinati Portela, que enviou pergunta pra gente aí. O Ayrton Reis é o Nenê, não é o Nenê? Isso, da Grande Nenê, palmeirense, meu amigo, cara. É palmeirense ele? Palmeirense, né? O Nenê, não sei se você sabe, o Nenê, eu dei aula pras filhas dele. O Nenê é uma pessoa maravilhosa e além de ser uma pessoa maravilhosa, ele e a esposa dele teve o dom de trazer ao mundo 3 filhas lindíssimas, bonitas. Mas tem um defeito, é palmeirense. É palmeirense. Um abraço, Nenê, pra você. Sérgio Luiz está sintonizado na programação, Elizabeth e a Wanda também estão sintonizadas na programação. Aranha, vamos só fazer um jogo rápido relativo às perguntas. A gente recebeu muita pergunta aqui, mas infelizmente, desculpa aos ouvintes. A gente deixa guardado na próxima vez quando ele trouxer o bolo. Questão de tempo, a gente não conseguiu responder todas, né? Passar todas para Aranha. Dinati Portela pergunta para você novamente, qual a sua posição relativa a um pré-candidato aí a prefeito, que ele deu uma declaração nos jornais da cidade que ele vai colocar o Guarujá em ordem em 100 dias. Isso é mentira, falácia. Como vereador não teve nenhuma produção legislativa importante, aliás, fez o projeto, a lei dos taxistas, e eu quero deixar claro, nada contra os taxistas, só não podemos enganá-los. 100 dias? Aliás, é do PSDB, a maior bancada hoje da Assembleia Legislativa é do PSDB. Se ele quisesse resolver de fato a questão dos taxistas, levaria para a bancada do PSDB de São Paulo, eles fariam uma lei e daria prioridade. Falácia de um candidato que ao meu ver, é um equívoco. Não me fala desse negócio mais de 100 dias, não, que o último teste que nós passamos aí foi cardíaco, né? Aliás, num mandato atrás aí que passou. E aliás, foi alvo de sátira nas redes sociais, né? Resolve o Guarujá em 100 dias e traz, traz a mulher amada em uma semana. Foi alvo de vários aí logo depois os caras colocaram na rede social, o Facebook, trago a mulher amada em 2 dias. Se tiver aqui na região, só cobra o dinheiro do ônibus. Falo aqui, Jailson e Jorge, o desafio a debater aqui comigo nesse. Mas nós vamos ter essa oportunidade, vamos, né? Temos isso aí. Foge do debate, mentiu no programa do Gilson Lima, dizendo que a legislação eleitoral não permitia debate, contou uma inverdade lá, se esconde para não debater o Guarujá. É isso aí. E outra coisa, né? Nós temos um projeto aqui para trazer por vez 2 pré-candidatos a prefeito, que é para a gente justamente bolar esse esquema do bate-bola, da troca de ideias, para que nosso ouvinte possa fazer uma análise mais profunda. O Ismael, ele pergunta a respeito do prolongamento da Dom Pedro. Se você acha que vai resolver ali aquele problema que tem de trânsito. Ali falta um pouco de atitude dos prefeitos e do prefeito. As pessoas têm que entender que Montesquieu cunhou isso no século XVI. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito, onde há divisão de poderes. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eu respeito o Ministério Público demais, mas o Ministério Público não pode ser um obstáculo tamanho de não desenvolvimento do Guarujá, porque ali quem barrou foi o Ministério Público. Tem que se dialogar com o Ministério Público,
ofertar compensações ambientais e continuar o prolongamento, mas continuar só com a operação urbana consorciada, porque o prolongamento ali, ele vai deixar muita gente rica, porque compraram imóveis tudo ao redor, objetivando o prolongamento, fazer com que estas pessoas paguem o prolongamento. Agora, vai cair nas costas nenhum candidato vai falar isso. Incendia. Vai falar isso aqui, porque, na verdade, tem um monte de gente que tem imóvel lá, que a prefeitura pague para mim ficar rico. Prolongamento é necessário num diálogo entre aqueles que vão se beneficiar e a sociedade como um todo que vai ter o benefício também. Prossiga. Encerrou, Jorge. Encerrou? Então é o seguinte, olha, é por isso que eu digo para você, há tempos que a gente vem conversando, né, depois que nós começamos o horário da manhã, porque nosso programa era à tarde, aí teve uma parada, aí nós voltamos agora na manhã, e a gente sempre, até colocamos essa semana que passou, a possibilidade de fazer esse tipo de debate, mas a gente não queria trazer todos os pré-candidatos, porque seria humanamente impossível, precisaria o dia inteiro, né? Sim. Mas como a gente vai fazer um projeto, nós queremos sim a sua presença, da Angélica Mariano, tanto que nós não estamos aqui levantando bandeira de partido A, partido B, candidato A ou B. Tanto que a gente divulga aqui, você que é assessor direto aí dos pré-candidatos a prefeito, entre em contato, porque nós não vamos atrás. Eu tenho que fazer uma justiça aqui, o Walter Batista da Rede é um cara que tem se colocado super à disposição de fazer o debate. Aliás, é um cara que tem conteúdo, um cara que eu posso divergir em alguns pontos, isso é interessante, é na divergência que vai sair a boa ideia, né? Mas o Walter é um cara muito rico do ponto de vista de ideias. Isso, a gente passa para todos que aqui todos vão ter o espaço, mas nós não vamos ficar por aí caçando pré-candidato a prefeito, não. Quer falar das suas ideias, se tiver, ou quer mostrar para a população o porquê de sair candidato, está totalmente convidado. Só que nós não vamos ficar caçando por aí, nós não vamos sair pegar um arcabuz, já que você falou do passado, vamos pegar um arcabuz e vem cá bem, não. Quer mostrar suas ideias, traz um bolo. Senão o bolo de fubá. O espaço é aberto, é democrático, quem quiser é só entrar em contato com a gente. Muito bem, agora 10 horas 13 minutos, a gente vai usar aquela frase que é bonita pra caramba, que nos grandes programas falam, né? Meu amigo Sidney Aranha, o microfone é todo seu, só não pode levar. Para suas considerações finais. Bonita essa frase, né? Por favor, faz em 102 dias. Não mente pra nós. Não, mas não é só ele, não. Eu peguei um jornal. Eu peguei um jornal esse final de semana sendo distribuído na feira, Expresso, não sei o quê. Vou colocar 100% de iluminação pública na cidade. Mas peraí, como? Então não tem nada. Já tem o fundo de iluminação pública que foi reajustado 2 ou 3 vezes ao longo. Assim, seria mais interessante dizer, vou auditar e saber onde está o dinheiro do fundo. Porque é muito fácil falar, você vai fazer. Com que dinheiro? A gente precisa saber se a iluminação pública hoje, e a informação que eu tenho, é que o dinheiro que é arrecadado não é o suficiente para que a gente possa demandar a iluminação pública. Né? Então a gente precisa saber criar alternativas, não onerar o bolso da pessoa e dizer, é possível. Mas essas promessas sem um encaixe, sem efetivamente dizer quando e como você vai fazer, são promessas, são falácias. Eu agradeço a vocês, estou à disposição aqui a fazer o debate a hora que vocês desejarem. Parabéns pela essa nova forma de mídia que vocês estão fazendo. Aliás, eu acho que a forma futurística da mídia, me parece que algumas coisas estão caindo em desuso e outras estão aparecendo com mais força. E eu estou à disposição para a gente dialogar a todo momento, sobretudo essa questão da saúde. Quando eu falo dessa questão de 10 pessoas, 3, eu não estou dizendo que a população junto com as equipes médicas, saúde pública, a gente tem que tentar solucionar isso. Todos nós vamos ter que mudar de certa forma para buscar um mundo melhor. Muito bem, quer mandar um momento Maguila? Um abraço a todos que estão me ouvindo. E o João Pedro? O João Pedro é um safadinho. O João Pedro é corintiano, rapaz. Opa, aquele moleque. Alguém na família é inteligente. A Edna é o quê? É corintiana. Opa, Edna e o João Pedro são as pessoas mais inteligentes dessa família. E a minha filha Natália é santista. Eu sou São Paulino, mas eu nunca quis aparelhar meus filhos. Nunca, viu? Tu deixou eles livres? Deixei eles serem o que ele quiser. Diferente do Nenê que fez as meninas. Nenê, tu fez as meninas todas ser palmeirense. Mas é que o João Pedro manda na vida dele. Ele é independente, ele é inteligente.
gente. Eu acho importante esse tipo de coisa. Beleza, Aranha. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Ó, tudo de bom, boa sorte na sua campanha, na sua caminhada. Obrigado. E fica preparado aí que nós vamos te convidar para um futuro debate aí. E nós vamos fazer sorteio para os debates, tá? Que é para não ficar pensando que tá direcionado. A gente entra em contato com os pré-candidatos, ver a disponibilidade. Os que estiverem dispostos a vir dar a entrevista individual são os que vão participar de um futuro debate. Olha, tá? Eu quero só dar o nome a quem o que é de César. Na eleição passada, vocês estão. Nem todos vêm. Não. Vocês podem sortear, nem todos vêm. Na eleição passada, por incrível que pareça, a Antonieta aceitou debater comigo. Foi ou não foi, Genivaldo? Foi na Rádio Guarujá. Acabou não sendo um debate da forma que a gente gostaria, mas ela aceitou. A Antonieta, nesse aspecto, eu vejo nela, assim, ela gosta do debate também, mas a maioria, eu não estou aqui, já sou oposição à Antonieta, mas do ponto de vista de democracia, ela, pelo menos nas eleições, ela optou e a gente fez o debate. Espero que todos tenham esse espírito democrático. Legal, agora 10 horas e 17 minutos, fechamos muito bem aí a entrevista com o pré-candidato a prefeito da cidade de Guarujá, o doutor Sidney Aranha.